Boa noite. Tudo bom, meninas, meninos? Boa noite. Bom finalzinho de domingo, finalzinho da semana, final do final de semana. Bruna, Suzy, Rita, Carla aqui no Instagram, Rúbia. Meninas que não se cansam de passar o final de semana comigo. Mari. Olá, Rose, tudo bem? Rê, Cláudia, Neuzinha, tudo bem, Neuzinha? Quanto tempo? Zenaide, Renata, Cá, Aline. Cá Moraes é aquelinha? Tudo bem, gente? Que bom, estamos novamente reunidas. Olha, eu acho mesmo que é um prazer, porque para vocês virem com essa frequência e virem no sábado, de manhã, de tarde, à noite e no domingo, deve ser mesmo um prazer, porque também para mim é um prazer. Muito. Vocês sabem disso já, né? Ah, é aquelinha. Não, e o mais engraçado foi hoje ainda no grupo de estudos, né? Ai, não vejo a hora de começar. E eu lá postando, colocando post, e elas não vejo a hora de começar. Eu falei, gente, daqui a pouco a gente vai começar a conversar o dia inteiro, né? Que bem, que bom, Neuzinha. Seja bem-vinda, viu? As pessoas que aparecem, a gente sabe que tem aí tantas outras coisas, tantas outras lives, tantos compromissos, tantas outras coisas, né? E ainda assim vocês vêm. Oi, Rita, tudo bem? Suzy também. Glenda querida, nossas alunas vêm para o curso, vêm para a aula, fazem exercício a semana inteira e domingo ainda, final do dia, vem mais um pouquinho, né? Espitada do bem, é isso aí. Tem outras hashtags aí surgindo. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. Boa tarde, Leda. Boa tarde a todos. Eu vejo vocês entrando. Sou muito feliz em tê-las e tê-los aqui, né? As nossas lives estão maravilhosas, cada dia mais. Boa noite, Ana. Eu gostaria de ficar aqui o tempo todo dando as boas-vindas a todas vocês que entram e me cumprimentam e mandam seus beijinhos, seus corações, mandam seus cumprimentos, suas mensagens tão carinhosas, né? Porém, se a gente ficar fazendo isso, a gente ocupa meia hora de live, porque são muitas manifestações. Quero que vocês saibam que eu vejo todas vocês entrando, e na medida do possível eu vou cumprimentando vocês. Ao final do curso, da live, vocês sabem que eu deixo um tempinho para a gente fazer perguntas, para a gente trocar ideias. E sem dúvida nenhuma, feliz Dia das Mulheres para todas. Amanhã é um dia muito especial para todas nós, né? Digo todas porque a nossa live tem sim a presença dos meninos que vêm nos prestigiar, mas não podemos deixar de dizer que é uma live em peso, essencialmente cheia de mulheres, né? Obrigada, Leda. Suas lives são realmente maravilhosas, esclarecedoras, trazem muita clareza. Obrigada, Leda. Boa tarde, Romina querida. Eu que agradeço e sou muito feliz de fazer um trabalho onde a maior parte somos nós, né? E é com muita alegria que amanhã, sem dúvida nenhuma, estaremos todas aí sintonizadas nessa energia que nos une e que tem feito dessa nossa Feliz Dia das Mulheres para nós, que tem feito dessa nossa sintonia tão positiva uma energia que realmente nos conecta, independente de onde quer que estejamos, e somos aqui de diferentes lugares, né? Isso, cada vez que nós nos conectamos, a gente vê que é uma do norte, outra do sul, uma de fora do Brasil, uma daqui do lado, e estamos tão sintonizadas, né? Sempre no mesmo propósito, sempre na mesma busca, e a rede essa rede de vontade de nos libertarmos de tantas coisas, de construirmos
novos padrões de relacionamento, nos conecta de tamanha forma, com tamanha sintonia que realmente é muito bom, né? Saber que estamos juntas. E nesse mês de março também, ontem até no grupo de Amor Exigente estávamos falando disso, além de tudo, além do Dia das Mulheres, celebramos também, de certa forma, o início dessas nossas atividades remotas, online, né? Porque, afinal de contas, olha aí, chegou um homem, Bruno Ferrari, boa noite, para mostrar para nós que não somos só mulheres, né? Que temos homens aí para nos prestigiar também. Nós estamos aqui, Bruno. O Bruno tem uma comunidade terapêutica, né? Em Alambari, próximo a Sorocaba, uma comunidade recém-aberta, apesar dele ter um trabalho na área há muitos anos. Mas estávamos falando aqui que amanhã é um dia muito especial para nós, que nós somos aí, na verdade, em grande número aqui nas nossas lives e que merecemos aí amanhã uma bela celebração e que esse ano também temos a celebração do nosso trabalho aí há um ano aqui nas redes sociais, super conectadas por meio dessas redes que nos trouxeram a possibilidade das lives, dos grupos de apoio e dos nossos cursos, né? Que nós pudemos, na verdade, nos sintonizarmos dessa maneira, justamente em virtude dessa. Olha lá, boa noite a todas, meninas e Bruno, porque o Bruno surgiu e trouxe para nós a possibilidade de não estarmos só. Gostaria de saber depois dessa comunidade terapêutica do Bruno. Olha, Bruno, a Cris quer saber da sua comunidade. Depois eu passo para você, Rose, o contato do Bruno. E assim a gente começa a tecer as nossas redes aqui, né? As nossas redes de sintonia, que nós estamos aqui desde março do ano passado. E eu agradeço imensamente por isso que nós construímos e vamos construir cada vez mais. E eu sinto que ao longo desse ano, Chico Saldão, olha, mais um amigo nosso, Chico Saldão veio nos prestigiar, aprendendo aqui com as nossas mulheres mais que guerreiras. O Chico é nosso grande amigo de Amor Exigente, participa conosco frequentemente dos grupos de Amor Exigente, né, Chico, com a sua grande história. Tava hoje mesmo pensando em você, viu, Chico? Tantas pessoas aí que você também ajuda com a tua larga experiência, né, Chico? Obrigada por estar aqui, viu? Que honra, né? Quando eles aparecem para lembrar também do nosso Dia das Mulheres. Então, meninas, vamos lá, meninas e meninos. Esse tema de hoje, então, também gostaria de dizer que sempre tem pessoas que vêm pela primeira vez, né? Gostaria também de comentar que o Amor Exigente, né, soube essa semana que a domingueira do Amor Exigente, que acontece aos domingos, claro, domingueira acontece aos domingos, né? Estava acontecendo, inicialmente eram às 16, né? Depois passou para as 18, e na semana passada a nossa querida Rosa comentou que agora vai acontecer às 17, inclusive às 19. Estava acontecendo às 18. E gentilmente a Rosa falou, inclusive, porque tem muita gente que diz que gostaria de no mesmo horário assistir a live da Romina. Que coisa bacana, né? Então a gente poder flexibilizar os horários para que vocês possam assistir a live da Romina e depois a domingueira do AE. Então a gente de alguma maneira consegue aí dar conta de propiciar para vocês várias oportunidades aí no domingo e em todos os outros dias, enfim, mas fiquei muito feliz de saber que isso é possível. Então vamos lá, para quem está vindo pela primeira vez, o que nós fazemos aqui aos domingos, né? Há um ano. Iniciamos sempre com o tema, um foco no tema, né? Que Clélia, querida, boa noite. Boa noite, Áurea. Ai, muito obrigada. Esses elogios, você tá maravilhosa, linda, assim, esse é sempre o paro, viu, para responder. Obrigada. Tô brincando, gente, vamos lá. É que é fácil assim eu me perder, sabe? Então, às vezes eu tenho que parar de olhar pra gente prestar atenção aqui no foco, né, gente? Então, vamos lá. A ideia é sempre iniciar com o tema do post ou do nosso encontro, onde eu falo cerca de meia hora, 40 minutos, sempre com base na teoria, na técnica,
nos estudos, com base nos meus atendimentos, nos grupos que eu conduzo, na experiência tanto profissional quanto teórica quanto pessoal. E depois disso a gente abre aqui um espaço para as perguntas que vocês mandam, para os comentários que vocês enviam, para que a gente possa enriquecer um pouco mais o conteúdo da live. A live normalmente acontece em 1 hora, então durante aí a live, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente vai responder ao final, tá bom? Para quem está vindo pela primeira vez. E todas as lives ficam gravadas, eu transmito ao mesmo tempo no Instagram e ao mesmo tempo no Facebook. Então, vocês vão perceber que hora eu estou olhando para um, hora eu estou olhando para outro, porque são duas redes de transmissão simultaneamente. Por isso que vocês percebem que eu não fico olhando só para uma tela. É importante dizer também que, como eu estava dizendo, que ficam gravadas, por quê? Porque se houver em conteúdos que vocês entrem mais tarde, perderam o início, querem olhar depois, é só vocês acompanharem a gravação. Assim como todas as lives que nós fizemos desde o início desde março do ano passado, como eu disse a vocês, quando foram iniciadas, e que tem conteúdos que complementam, que se complementam com os conteúdos que nós estamos trabalhando até hoje, sempre todos relativos à codependência e dependência afetiva, que são os temas trabalhados por mim desde o início do ano, deste ano, aí neste ano de março até março, né, que estamos aí há 1 ano vivendo esse contexto da pandemia, desde quando iniciou o isolamento, e que então veio aí essa proposta de estarmos nos comunicando através dessa modalidade. Muito bem, tem alguns temas que quando eu escrevo, eu já sei, né, eu acho que eu já estou conhecendo vocês há tanto tempo, meu público fiel, né, já existe uma conexão tão grande entre nós, que eu já sei quais os temas que vocês vão, a maneira que vocês vão reagir mais ou menos ao tema que eu coloco. E esse tema realmente trouxe alguma repercussão em alguns retornos, né, do quanto isso seria interessante para vocês. E sim, né, a idealização é algo muito importante para nós olharmos, mas talvez ela vá um pouco além daquilo que talvez vocês imaginem do que eu gostaria de trazer, pelo menos o olhar para nós na noite de hoje. Lembrando sempre que essa live, ela é um pequeno start, né, uma pequena abordagem para que vocês possam levar esses conteúdos para os grupos que vocês participam, para as terapias de vocês, para todas aquelas formas que vocês vêm buscando de autoconhecimento, para que vocês levem esses conteúdos para os estudos, para a literatura, enfim. Que ela não tem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, os assuntos são extremamente vastos, né? A ideia é apenas trazer algo que possa ser uma fonte de uma ficha caindo, mas de uma forma mais simplista, né? Dizendo que cai uma ficha, né? E que possa de alguma maneira fazer sentido para vocês. E quando a gente fala em idealização, normalmente a gente imagina a questão do quanto idealizamos o outro. Mas eu trouxe aqui 3 pontos de estudo que eu gostaria de falar com vocês. Claro que de uma maneira bem resumida, mas 3 pontos que eu gostaria de observar. Primeiro, a idealização do outro, que é aquele ponto básico que nós iríamos mesmo falar, né? Então, quando a gente fala em idealizar o outro, o que isso significa? A idealização. A idealização é um movimento, um processo psíquico, onde nós superestimamos as qualidades do outro em detrimento de todas as outras coisas que talvez nem existam, né, de tão positivo assim. Então, nós só qualificamos, nós só avantajamos aquilo que nós gostaríamos de, na verdade, que ele tivesse. Né? Então, a gente só coloca qualidades no outro que, na verdade, talvez nem existam, de forma que nós possamos criar uma imagem que seja boa para nós. Cai uma ficha, cai na real, é mais ou menos isso.
Vocês já são suspeitas, né, meninas? Não assustem as meninas novas. Vocês que estão aí há muito tempo na caminhada, já estão falando como é que é de espetar, de acertar no alvo. As meninas novas, se vocês ficarem falando isso, elas vão sair correndo das lives, né? Vocês falam que como é que é chata, que acerta no ponto, que ficam com raiva de mim. As novas ainda não passaram por esse processo. Bom, não me difamem, hein? Então, e aí, nesse processo de idealização é isso. Então, normalmente, como que ele tem mais condições de acontecer a idealização? Quanto maior é o meu vazio emocional, quanto mais eu estou vivendo, por exemplo, uma situação de carência afetiva, que eu tenho as minhas dificuldades emocionais, que eu tenho as minhas necessidades emocionais não preenchidas, maior a probabilidade do meu pretendente a ser meu parceiro, maior a probabilidade de eu fazer dessa pessoa alguém que eu vou idealizar. Então eu conheço alguém, ele me mostra algumas características positivas e eu vou então superestimar aquelas poucas características e algumas características negativas eu vou simplesmente ignorar. Né? Então, quando a gente brinca, que a gente fala dos faróis amarelos, dos piscantes amarelos, que são os pontos de atenção, nós nem olhamos. Né? A gente vê que a gente está andando na rodovia, que estão vindo vários faróis amarelos piscantes, mas dane-se, porque o meu vazio emocional, a minha carência, a minha necessidade de ter alguém para preencher esse vazio emocional é muito maior. Então eu realmente idealizo, né? Coloco só características positivas que são a minha idealização de alguém, né? Então as pequenas coisinhas que ele disse eu já encaixo na minha imaginação como correlatas àquilo que eu idealizei de um homem, né? De um parceiro que eu gostaria de ter num parceiro e pronto, ele se encaixa. Eu acho que a gente já falou até esses dias numa live, eu coloco o elefante no fusca e pronto, né? E já é. E aí, sabe bem do que eu tô falando, né, Cristiane? Da chata, né? E aí nós fazemos isso. Então, farol piscante, luz amarela, farol amarelo, isso aí não tem, porque está muito mais relacionado ao meu vazio emocional. Então, inclusive na literatura de Mada, Mulheres que Amam Demais Anônimas, a Robin Norwood fala a respeito, inclusive, daquela ideia de colocar esse ser idealizado no próprio lugar dos sinais ignorados, no próprio lugar do poder superior, né? Então, esse indivíduo, ele fica num pedestal que ele é superestimado, ele é supervalorizado, ele recebe louvores e honrarias como se estivesse no lugar do poder superior, né? Então, inclusive, um dos convites dolorosos do processo de desconstrução no MADA é tirar esse indivíduo do pedestal em que ele se encontra e colocar nesse lugar quem deveria estar, que seria o poder superior, né? Algo muito profundo, inclusive. Porém, a questão da idealização nesse aspecto é essa idealização que normalmente ela se finda num processo sempre muito doloroso, porque como que acontece o abandono dessa idealização? Normalmente com um processo de ruptura, né? Um processo de decepção, de frustração, em que o outro cai desse pedestal, por alguma razão externa, né? Então por uma descoberta normalmente externa, porque vem algo que, por mais que tenham vindo os sinais amarelos não nos ajudam, nós não estamos prontas ainda assim tirá-lo do pedestal, porque a dor de tirá-lo do pedestal, ou seja, de entrar em contato com a rejeição, com o abandono, com a ideia de que eu não quis olhar para o sinal amarelo, me leva novamente para aquele lugar, para aquele vazio emocional. Exatamente, aconteceu comigo, estou agora na dor para romper com isso. Por que que eu não quero romper com isso? Porque romper com isso me leva de volta para aquele lugar com um pouco mais de dor, que é a dor que eu tinha, ou enfim, passei pelo sinal amarelo e ainda assim não rompi.
Então eu volto para aquele lugar e ainda com essa dificuldade. Porém, muitas vezes eu fico nesse lugar até algo externo acontecer que ele vai cair do pedestal de qualquer maneira, né? É como se precisasse algo acontecer para tirá-lo do pedestal. E aí a gente volta um pouquinho até naquela live que nós falamos a respeito do pensamento mágico. Acho que ela contribui, corrobora um pouco nesse sentido, onde nós falávamos a respeito da ideia de que talvez em algum momento a gente ache que algo pode acontecer para reconstruir essa possibilidade dele não cair do pedestal. Será que não vai acontecer algo que possa mudar isso tudo e eu não precise romper e mesmo assim ele não caia do pedestal? Então, isso me ajudaria, oi Zelma, me ajudaria a não ter que romper, me ajudaria a não ter que viver isso, né? Então, esse dilema em ter que romper e querer que algo aconteça externamente para evitar essa dor é algo do pensamento mágico, né? Então, essa ideia do eu idealizado, do outro idealizado, é algo que normalmente se finda com uma situação penosa, né? É muito difícil o outro idealizado deixar de ser idealizado por algo que não traga dor. Agora, quando a gente fala num término de um relacionamento, por exemplo, ou até mesmo numa reconstrução de um relacionamento com a dependência química, ou os relacionamentos que a gente costuma tratar que trazem aí as dificuldades emocionais correlatas à dependência química, além das questões, então, Nancy, acho que é legal a gente fazer essa conexão, né? Então, essa questão da dependência química, ela sem dúvidas cai do pedestal, mas ainda assim, né, quando a gente insiste muitas vezes na manutenção da sobriedade, quando a gente insiste na ideia de que talvez exista ainda o pensamento mágico de que isso vai ser facilmente consertado, ainda assim persiste a ideia da idealização, né? Quando a gente efetivamente aceita não mais idealizar, é quando a gente começa a entrar exatamente na essência do que os grupos de Al-Anon trazem para nós, que é o viva e deixe viver, né? O viva e deixe viver, acredito ser a pura essência da ideia de não mais vivenciar a questão desse conteúdo do outro, da não aceitação do outro, né? Porque qual é o oposto da não idealização? É a aceitação. Ele não é o que eu idealizei. Eu quero estar com ele, apesar dele não ser o que eu idealizei. Aquela tela mental que eu havia projetado de alguém não é essa pessoa. Mas eu quero estar com essa pessoa, apesar dele não ser o elefante que eu coloquei no Fusca. Eu aceito colocar outra coisa no Fusca sem ser esse elefante, ainda assim. Eu havia criado uma tela mental, não é esse. E eu gosto desse? Tudo bem. Agora a questão é, eu aceito essa pessoa como ela é? Ou para eu gostar dela, ela tem que ser essa projeção mental que eu fiz, né? Essa tela que eu pintei? Essa é a grande pergunta. E aí, quando eu passo a aceitar essa pessoa como ela é, eu vou viver a minha vida e vou deixá-lo ser quem ele é. Aí sim eu entro especificamente nesse princípio, nesse lema tão profundo. Que, aliás, depois dessa tatuagem Medo de Nada, Só Amor, eu acho que a próxima que eu vou fazer é Viva e Deixe Viver, porque é lindo demais esse conteúdo, esse preceito, Viva e Deixe Viver, né? Então, eu idealizo algo, eu quero controlar tudo para que seja da maneira que caiba dentro da minha projeção mental, que caiba dentro da tela que eu pintei. Não, não é. Enquanto eu quiser que seja, eu só vou controlar, eu só vou sofrer, eu só vou... como é que é? Murro em ponta de faca? Porque não vai ser. Na hora que eu percebo que não é, mas ainda assim eu posso aceitar, porque eu gosto daquele indivíduo e não da imagem que eu projetei dele,
até que ele seja dependente químico, mas eu opto por estar com ele e ainda assim eu aceito e vou lutar junto com ele pela sobriedade, é uma escolha, né? E aí sim, então eu vivo e deixo viver. Claro que cada um vai estabelecer a sua meta, a sua forma de lutar juntos, os limites de cada um, mas é um vive e deixe viver, né? Mas ainda assim, mesmo para isso, eu preciso abandonar a idealização. Vejam que mesmo que eu decida viver com alguém que é dependente, que é compulsivo, seja o que for, eu preciso abandonar a idealização. A idealização, ela é algo que visa a perfeição. É muito próximo de uma perfeição que não existe para ninguém, né? Então, isso é a idealização do outro. Um outro ponto que nós precisamos olhar também, que está muito próximo, mas que a gente precisa deslocar um pouco mais a atenção, é para a idealização do casamento ou da vida que nós imaginamos, e as mães que estão aqui presentes também podem deslocar essa idealização para os filhos, né? Quando a gente se despede de um filho idealizado, a gente também coloca o viva e deixe viver. Porque as nossas projeções em cima dos nossos filhos, assim como nossas projeções em cima dos nossos cônjuges, nos levam a desejar que o outro cumpra papéis que não são deles, né? Então vamos falar agora em projeções, que é uma outra questão. Além da idealização, existe a projeção. Então eu tive dificuldades na minha infância com os meus pais, e agora eu vou projetar no meu cônjuge o meu papai. Então, com ele vai dar tudo certo. Tudo que eu não consegui lá na infância, o carinho que o meu papai não me deu, o meu papai da vida adulta vai me dar. Né? Então, aqueles relacionamentos, por exemplo, em que meu marido é o meu papai, ou que a minha esposa é a minha mamãe. Isso é difícil? Não, isso é cotidiano. E até nas relações que a gente costuma conversar e discutir, tem as esposas que fazem papel de mãe e os maridos que fazem o papel do pai. Isso é uma projeção, né? Não é na idade, lá na infância, algumas coisas não foram resolvidas e eu reproduzo isso na idade adulta para poder tentar aquilo que eu não consegui na infância, eu vou tentar resolver na fase adulta. Então eu projeto encontrar um homem que tenha algumas características familiares com o meu pai. E aquele homem vai ser o meu pai, dentro de algumas questões, né? Porém, provavelmente, como eu estou escolhendo um homem com algumas características muito próximas do meu pai, eu vou obter o quê? O mesmo resultado. E aí a gente vem lá naquele modelo que nós já falamos em algumas lives, que é a compulsão por repetir, que é aquele movimento que eu termino com um e com outro e com outro e vou sempre repetindo relacionamentos com homens com as mesmas características para poder repetir até uma hora que eu acho que eu vou acertar. Só que enquanto eu ficar procurando homens que nem o meu pai para poder dar conta de resolver aquilo que eu não resolvi na minha infância, qual a probabilidade disso dar certo, né? Então, isso é uma projeção. Eu estou projetando algo da minha infância na minha idade madura, assim como pode acontecer com os homens. Eles projetam algo também da mãe, da infância, nessa mulher. Assim como pode acontecer com os filhos. Então, eu, como mãe, tem questões minhas da minha infância que eu projeto nos meus filhos. Né? Então, eu gostaria que o meu filho fosse uma projeção de algo que eu não consegui ser, e hoje eu tenho problemas sérios com os meus filhos porque eu me relaciono comigo e não com o meu filho. Eu não olho para o meu filho como ele é, eu olho para o meu filho como é a minha criança interna. Então eu não valorizo o meu filho, eu não olho para o meu filho como ele é, eu não olho para as vontades dele, eu não respeito ele como indivíduo, eu quero que ele seja aquilo que eu não fui. Né? Então, isso é uma projeção, uma idealização de alguém que deveria ser, na verdade, eu, que eu queria que fosse eu criança, ou que queria que eu fosse meu pai quando eu era pequeno. Né? Então, também é um ideal. Vamos chamar tudo isso de miragens, né? A miragem de ser eu, de ser o meu pai,
de ser o elefante dentro do Fusca, né? São miragens que nós vamos criando. E todas as miragens, quando eu chego perto, o que acontece com ela? Elas se dissolvem, né? Então, olhem quantas telas nós vamos pintando e tudo isso a gente quer que seja verdade. Espetei, Rita. Agora vocês fazem assim. Quando der uma espetadinha, vocês avisam. Ai, menina, vocês me divertem muito, viu? Muito bem, então vamos lá. Eram esses os, é, os, os pontos que eu queria falar. Então, eu queria falar sobre a idealização, sobre a projeção e queria falar um pouquinho também sobre a autoidealização, né? A autoidealização é algo também muito importante e que talvez a gente não olhe nesse contexto e talvez vocês nem tenham imaginado isso, porque na codependência a gente sempre pensa no outro, né? Então eu vim aqui para ouvir falar que eu idealizo meu namorado porque ele é o príncipe encantado e eu já sei que eu tenho que parar com isso, porque afinal de contas, né? Isso daí a gente já sabe o que a gente faz, né? É você também, Clélia? Ai, meu Deus, elas vêm para aula, se espetam o final de semana inteiro e vem final de domingo espetar também, viu? Acho que no fundo, eu sei que vocês querem. Vocês gostam, né? Afinal de contas, já sabem que só tem um jeito da gente se desenvolver, né, emocionalmente. É exatamente assim. É a gente se expondo, a gente se entregando. E vocês têm feito isso tão bem. Eu sou tão orgulhosa de vocês, eu sou tão honrada pela oportunidade que vocês me dão de fazer parte da história de vocês, que realmente é uma honra muito grande, e eu sou muito feliz por isso. Então, e aí voltando, vamos falar agora sobre a autoidealização, conceito da autoidealização, né? Então, quando crianças, todas nós, independente de quem teve infância funcional, disfuncional, em algum momento nós tínhamos algumas reações, ações, etc., que precisavam ser corrigidas na nossa educação. E normalmente essas correções eram feitas, nós perdíamos algo, né? Nossos pais, para nos educar, eles tiravam algo de nós. Então esse algo era uma atenção, era um brinquedo, eram alguns momentos privados da presença deles, da atenção deles, ou de algo que nós poderíamos entender como afeto. Então, para que nós pudéssemos nos consertar e não errarmos novamente, de alguma maneira nós começamos a criar algo que não era a nossa livre expressão, que é o que nós chamamos do nosso eu idealizado. É aquilo que a gente começa a criar como um euzinho comportado, né? Então é aquele eu que não sou eu na minha essência, mas é um eu bonitinho, é um eu que pode servir para não deixar de receber afeto, é um eu que papai e mamãe gostam, é um eu que agrada aos outros. Quando a gente fala em codependência, a gente já sabe, já vem estudando isso faz tempo, que o eu da codependência é um eu extremamente idealizado, porque nós estamos afastados do eu verdadeiro de uma tamanha maneira que existe uma cisão entre o meu eu verdadeiro e o meu eu idealizado, né? Então a minha necessidade de agradar é tamanha, porque a minha falta de afeto também foi tamanha, que esse meu eu idealizado ele é extremamente inflado e ele é muito mais conectado comigo, esse eu idealizado, do que o meu próprio eu essência. Agora, sem falar necessariamente em codependência, mas falando como qualquer outro indivíduo, o meu eu idealizado, ele é um eu em que a gente acaba se perdendo de alguma maneira, muitas vezes ao longo da vida, do que é o idealizado e do que é o real, né? Porém, o que nos mostra que nós estamos vivendo muito mais o eu idealizado do que o eu real? Algumas características, alguns sentimentos que nos mostram que nós não estamos vivenciando a nossa essência. Então, a culpa, a vergonha, a compulsão, aqueles sentimentos que nos afastam, na verdade, da possibilidade de atingirmos essa perfeição que nós nunca vamos atingir do eu idealizado.
Nós nunca vamos conseguir ser essa potência de que nós colocamos como perfeição do eu idealizado. Então eu sou boa em todas as coisas, eu sou boazinha em todas as coisas, eu sou perfeita em todas as coisas, eu não tenho raiva, não sinto sentimento, não tenho sentimentos ruins pelas pessoas. Então eu só tenho boas características, que foi aquela menininha boazinha que teve que ser criada lá na infância para poder não perder o afeto de ninguém, né? Então eu idealizei uma imagem. Inclusive, meninas, essa semana passada, nós iniciamos o projeto Laços, né? E nós fizemos um exercício até de apresentação, onde nós escolhíamos alguns objetos para nos apresentarmos, né? E aquele exercício, muitas vezes, ele tem como objetivo e pode trazer algumas ideias de como eu me enxergo no eu idealizado. O que eu enxergo de mim quando eu tenho, às vezes eu trago algo que somente vejo as coisas positivas. Eu só enxergo as boas coisas. Eu sou isso, 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 isso. É o meu ideal de alguém que eu gostaria de ser. Eu não consigo olhar realmente quem eu sou na essência, né? Então, eu tô longe, na verdade, porque nós não somos só positivos, mas por outro lado, quanto mais eu tento atingir essa perfeição, mais eu me sinto fracassada e mais raiva eu tenho de mim e eu projeto essa raiva onde? No mundo externo, eu projeto essa raiva no outro, eu projeto essa raiva na vida, então eu me torno uma vítima do mundo. Por que é importante a gente falar sobre eu idealizado? Porque assim como eu idealizo o outro, como ele tem que ser perfeito e eu quero estar com esse outro perfeito, eu também idealizo a mim e eu nunca consigo alcançar essa perfeição. E aí que eu venho com aquele famoso chicotinho, que eu sempre falo para vocês, né? Às vezes vocês falam assim para mim: "Ah, mas eu não devia ter feito isso. Ah, mas eu recaí. Ah, mas eu estou fazendo errado. Ah, mas eu não consigo isso." Mas eu não sei se vocês chegam a perceber quantas vezes vocês trazem dessa forma, né? Exatamente, Marlúcia. Esse eu idealizado seriam as máscaras? Seriam as máscaras, é exatamente isso. Então, quando vocês trazem esse discurso, eu sempre trago para vocês: gente, tira o chicote, se acolham. Vocês nunca vão alcançar esse eu idealizado que vocês criaram lá na infância para dar conta da codependência. A gente nunca vai alcançar. E quanto mais a gente tenta alcançar, mais frustrado a gente fica, né? Então a gente precisa, na verdade, abrir mão do chicote, abrir mão desse autoflagelo, e a gente tem que entender que o que a gente está fazendo agora é aquilo que aparece para nós agora, né? A oportunidade que a gente está tendo é agora, né? Então tudo isso que vocês estão fazendo, que vocês estão se dedicando, é agora. Os processos são difíceis, são, mas vocês não estão nele, né? Vocês não estão começando a descobrir, vocês não estão começando a caminhar. E eu vejo isso em vocês caminhando, cada uma no seu tempo, cada uma com a sua prontidão, né? Então vamos entender que é preciso a gente também abandonar a autoidealização de nós, que nós precisamos ser perfeitas, assim como a gente idealiza a perfeição no outro. Viva e deixe viver vocês também. Vivam e se deixem viver na questão de eu também posso errar. Eu posso ter errado sim numa escolha, eu posso ter errado num comportamento, mas eu posso agora fazer diferente. Eu não preciso mais idealizar que eu sou a mulher perfeita, a mulher que não erra, a mulher que não cometeu erros. Eu cometi erros, eu errei com o filho, eu errei na escolha, eu errei em várias coisas. Mas eu estou aqui agora, estou me dedicando a tantas coisas novas. Então, esse processo de desconstruir o idealizado externo, aí vocês veem: Romina, como que eu desconstruo o meu romance idealizado? Quando eu desconstruo o meu eu idealizado. Por que eu estou falando sobre eu idealizado? Porque a gente só começa a reconstruir o externo quando a gente desconstrui o interno. Vocês vejam que nos nossos cursos, tanto no Codependência quanto no Laços, e isso acho que todas as minhas alunas podem dizer, os nossos cursos, praticamente, a gente não fala do outro.
Meninas, se quiserem aqui escrever, eu até gostaria que vocês escrevessem para as pessoas novas, da Pequenas Falas. Pouco nós falamos sobre os nossos desafios, né? Como se chama nos grupos de apoio. A gente pode ter vindo para esses grupos em função do outro, mas aqui o outro não é o nosso foco, porque a gente só consegue mudar esse relacionamento quando a gente passa por nós. Então eu sei que vocês vêm, por exemplo, para uma live quando a gente fala idealização, com o pensamento na ideia de desvencilhar o outro, do outro, no sentido do desvencilhar da idealização do outro, que inclusive é assim que a gente abre a live, a ideia é essa, mas eu termino essa live trazendo para vocês o conceito do eu idealizado, porque é só passando por nós, pela abandonar a nossa idealização, que a gente vai conseguir passar a abandonar a idealização do outro. E aí abandonar a idealização não é, ó gente, acaba o relacionamento porque você está idealizando demais. Não é nada disso. É com quem quer que seja que vocês resolvam ficar, com o atual, com o outro, dependente ou não dependente, isso aí não é o caso, não importa, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que nas suas relações não podemos, nas nossas relações, o que nós, na armadilha que nós não podemos entrar é a da idealização, seja o relacionamento que for. Nós precisamos viver e deixar viver. Nós precisamos ter relações reais, relações onde nós podemos ser quem somos e o outro também ser quem é, porque a idealização nos machuca. A idealização está ligada aos contos de fadas que nós, codependentes, adoramos assistir e vivenciar. É isso. Ah, meninas, é isso, certo? Totalmente voltado para nós, né? É isso. Então, a proposta é essa. Falamos de de idealização do outro, né? Falamos sobre projeção, que é um movimento diferente, mas que complementa a ideia, e que eu gostaria muito que vocês levassem essa ideia, essa questão junto, porque muitas vezes acompanhado da idealização do homem perfeito, do relacionamento perfeito, do casamento perfeito, ainda vem junto o pai perfeito, a mãe perfeita lá da infância, né? E vocês sabem que no nosso trabalho sistêmico isso faz todo sentido. Para as mães, né, para nós que estamos falando aqui de casamento, de filhos, vem a maior parte de nós mães e somos filhas também, e que de que forma nós fomos projetadas ou projetamos os nossos filhos, as nossas questões internas e o quanto precisamos sair desse papel quanto antes para dar autonomia para que nossos filhos sejam quem eles são, para que possamos olhá-los como indivíduos, sem projetar neles as nossas dificuldades emocionais, o quanto menos pudermos, né, para que eles possam ser livres, não carregar o peso das nossas dificuldades, né? E por fim, voltando para nós, se eu quero tirar esse peso de idealizar no outro, que eu possa começar tirando a idealização de que eu tenho que ser perfeita, né? Então eu errei, eu erro, mas eu não estou aqui para cumprir idealização de auto-idealização, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para desvincular desse robô que eu criei lá na minha infância para dar conta. Agora eu não preciso mais disso. Agora eu sou uma mulher imperfeita, porque, aliás, ninguém aqui o é, em busca da minha melhoria a cada dia, cada vez melhor, certo? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui o Insta e aí a gente já vai para o Face. Gratidão, gratidão. Vamos descer aqui. Olha, eu acho que hoje vocês, esse tema realmente vocês gostaram. Nós, as duas redes aqui, 130 pessoas, nunca tivemos tantas pessoas juntas na nossa live. Nunca. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Ana querida, parabéns, muito obrigada por estar aqui. Boa noite, minha querida Romina, minha mestre amada. Você está maravilhosa. Frequentei o Amor Exigente enquanto estava presencial e me ajudou, auxiliou muito. Estou com uma depressão muito forte no momento e meu dependente me consumindo totalmente.
Continue frequentando. Boa tarde, Beth. Boa tarde, boa noite, Romina, querida, saudades, gratidão, poder superior, ao amor exigente, especialmente por estar aqui aprendendo a ficar cada vez melhor. Muito obrigada. Espetou, realmente, Romina, seus conteúdos, além de terem sido de grande crescimento para mim, vem me dando condições de levar essas ideias ao grupo de autoajuda. Muito obrigada. Tudo a ver comigo. No passado eu endeusava meu ex-companheiro. Boa noite a todos. Boa noite. Eu ficava acreditando que seria feliz com toda a minha dor, até que entrei no Alanon e me reconstruí. O que é aceitável para mim? Eu não entendi, Anitta, a sua pergunta. Tem uma música do Flávio Venturini com esse título, Vive e Deixe Viver. É mesmo? Maravilha de fala. Como é comum essas projeções, quando não temos esse conhecimento, vivemos repetindo o padrão. Mulher, seu chamado me ajuda demais. Ah, que bonito. Muito obrigada. Espetou no fundo. Nós que somos com você, a honra é toda minha estar com você. A honra é nossa, Romina, dá bastante laço sem nós. O eu ideal e o eu real podem conviver juntos ou não? Então, na verdade, o idealizado, ele deve ser desconstruído para que o eu real ele se sobressaia, né? Não tem como conviver juntos. Quando um se sobressai, o outro se apaga, né? Qual é o nosso grande exercício? Desconstruir o eu idealizado para que o eu real realmente apareça. Eu real realmente, né? Mas para que ele realmente apareça. Esse é um exercício que a gente faz ao longo da vida, né? Porque eles ficam como que no nosso cotidiano fazendo exercícios de ir e vir, mas muitas vezes a gente passa por uma vida sem se dar conta de estar, por exemplo, totalmente a serviço só do nosso eu ideal, sem entrar em contato muitas vezes com o eu real. Eu não sei se algumas de vocês já sentiram em momentos da vida cisões interiores, como se nós não soubéssemos mais a quem estamos respondendo, momentos em que nos sentimos divididas ao meio, entendem? Observei isso, o que importa é o eu. Isso mesmo, Ana. Isso me traz muito alívio, Romina, saber que eu posso acolher minha imperfeição. É bem sobre isso mesmo, Márcia, sobre acolher minha imperfeição, né? Nós procuramos nos grupos falando do outro e percebemos que a mudança está em nós, afinal, nada muda se eu não mudar. É verdade, eu fui para os grupos pelo outro e fiquei por mim. Que comece por mim, lema do Alanon e Coda, isso mesmo. Ufa, que bom saber que não preciso ser perfeita, libertador. No laço, as tarefinhas da Romina não dão espaço para eu falar do outro, eu sempre. Libertador mesmo, verdade, eu fui para os grupos para aprender a viver com o meu desafio, me descobri tendo que aprender a viver comigo mesma, com a idealização, com a projeção. Somos livres para fazer nossas escolhas. Perfeito, Romina, desconstruir a minha perfeição para aceitar minhas imperfeições e a dos outros. Como posso começar a praticar desconstrução do que idealizei em mim? Começando pelo autoconhecimento, né, Suzy? Então, começar através das práticas, sejam elas em psicoterapia, em grupo de apoio, em terapia narrativa, em terapia de escrita terapêutica, dependendo da metodologia que você vai entrar, começar a trabalhar, começar esse processo de conhecer quais são as questões que estão muito mais próximas do seu eu idealizado, ou seja, daquilo que você idealizou sobre você e que não é real. Então, o primeiro ponto é conhecer quais são essas questões que não são da sua essência, que são dessa construção, né? E aí, com isso, eu começo então a dar muito mais ênfase, entrar muito mais em contato com aquilo que é meu, a dar mais energia, como se eu dedicasse mais energia àquilo que pode crescer. E só pode crescer o que é meu. Quanto mais energia eu invisto naquilo que não é vital, mais eu estou dedicando energia a algo que não vai crescer, né? Algo que na verdade só vai sugar minha energia e não vai me fazer sentir bem.
Mais uma tarefinha difícil. Você tem me feito refletir muito, te agradeço. Estava no desespero total, quase em surto antes de assistir essa live. Que bom. Gratidão, Romina, você me ajuda tanto. O que é aceitável para mim é a pergunta que tive que fazer. Ah, sim, isso mesmo, Anitta. E hoje é meu aniversário, mas não me sinto com nada para comemorar. Ah, que bom que você está aqui, parabéns. Como não tem nada para comemorar? Tem sim, né? Aquela ideia que a gente fala em amor exigente, hoje é o primeiro dia da minha nova vida, né? Então, que você possa, a partir de hoje, lembrar que todo momento é o momento de você fazer a escolha por uma nova vida, né? Não é triste, é feliz. Eu posso escolher a partir de hoje o que você vai fazer para sair desse movimento, se é seu aniversário, e se você está viva, e se você tem saúde, e diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, você está viva e com saúde, né? Você não acredita que Deus está te dando a oportunidade de você ouvindo outras pessoas, ouvindo outras falas, de você ter aí a condição de criar um novo momento para você, de acreditar que a sua vida pode ser diferente? Eu espero que sim. Abençoe, Vives Monteiros, Deus te ilumine muito, parabéns por esse seu aniversário. Aí, quanta gente te dando parabéns. Romina, você é uma inspiração para nós mulheres, você transmite valorização, amor próprio, uma imagem bonita de que se ama, dá gosto de ouvir, obrigada, suas palavras nos abrem os olhos para a vida. Comemorar que está viva. Romina, tento pôr limite, mas não consigo. Consegue sim. Vamos começar colocando limite para nós, se a gente quiser colocar limite para os outros. Codependentes têm limites frouxos para o outro, porque tem limites frouxos para si. A gente fala, ah, não vou começar a fazer dieta. E chega amanhã, a gente fala só um pedacinho de pudim. Vamos começar a pôr para nós, aí a gente consegue colocar para os outros também. É bem isso, que comece por nós, não é esse o lema? Como eu consigo começar a fazer para o outro? Começando a fazer para mim. Vamos ver no que para nós a gente está sendo frágil nos limites. Por que eu não estou conseguindo pôr para mim? Porque eu não consigo confiar no outro? Porque eu não consigo confiar em mim. Eu falo para mim que eu vou fazer caminhada e não faço. Aí eu não consigo confiar em ninguém porque eu não confio em mim. Eu falo que eu quero pôr limite para o outro, mas eu falo para mim que vou fazer tal coisa e não tenho limite. Vamos tentar ver dentro de nós o que a gente não está conseguindo fazer e que a gente não consegue fazer para o outro? Eu tenho certeza que quando a gente olha para nós e começa a fazer com a gente começa a ter um movimento conosco que a gente começa a perceber que o outro tem que ser tratado da mesma forma. Então, tenta fazer desse jeito para ver se muda alguma coisa. Estamos juntas, Anitta. Parabéns, querida. Hoje é o primeiro dia da tua nova vida, uma nova oportunidade. Feliz aniversário. É isso aí, meninas. Logo mais a gente está fazendo bolo por aqui, viu? Se a tecnologia ajudar. Então vamos agora aqui para o nosso Face. Quanta coisa, não sei se vai dar para pegar lá de cima, que começa a sumir os lá de cima. Vamos ver de onde eu consigo pegar a partir daqui. Aconteceu comigo, na dor de romper. Descobrimos a DQ. Perguntando se é as máscaras, sim. Sempre tem vontade de voltar, tarde. Olá, Romina, sou Jocélia, tenho visto suas lives, estou gostando muito. Muito obrigada, Jocélia. Totalmente voltado para nós. Gratidão por essa live, aprendendo muito. Projeto Laços de Autoconhecimento, muito bom. Temos que descobrir nós mesmos, nossos medos, nossas sombras e defeitos para nos conhecermos e sabermos dos nossos ideais de vida. A Glenda, nossa aluna do Laços. Regiane, é um olhar para nós, falarmos nossos sentimentos e emoções. Ana Paula, quero participar. Ana Paula, você, se quiser participar do Laços, você no Instagram tem um link na bio, Projeto Laços, tá bom? Adorando a live, me identifiquei muito. Ficamos tão focados em nós mesmos que até esquecemos deles. Parece lutos em vida. Temos que nos redescobrir em vida. Um sentimento de tristeza inicial, mas depois um alívio. Mas eles acabam sendo beneficiados também com a leveza que nós adquirimos, sem dúvida que vamos adquirindo. Isso mesmo, claro. Viva e deixe viver. Coisa linda, né?
Eu casei com uma pessoa completamente diferente de mim e vivemos normalmente com nossas diferenças. Aceitação, né? Gratidão, você é ótima. Muito obrigada. Essa fala é libertadora. Romina, Laura Gutmann fala da força do discurso materno ou do cuidador, que nos molda. Você é não inteligente, você é simpática ou não, você será uma excelente ou péssima tal coisa. E assim crescemos e nos tornamos o que ouvimos. Essa seria a projeção também ou são coisas distintas? Da força do discurso materno ou do cuidador, que nos molda. Você é ou não é inteligente, você é simpática ou não, você será uma excelente ou péssima tal coisa. E assim crescemos e nos tornamos o que ouvimos. Essa seria projeção também ou são coisas distintas? Não, ela está falando de discurso, né? Ou seja, o que eu ouço da minha mãe é algo que é o discurso, é a fala, né? Não, a projeção não tem a ver com essa questão do discurso, né? Tem a ver com aquilo que eu sinto, a maneira como eu sinto, que eu absorvo, então eu projeto. Claro que com base no que eu sinto a partir disso, eu posso projetar, mas não necessariamente é essa correlação direta, digamos assim, mas que pode, sem dúvida, ter suas consequências. Eu devo ter essa máscara de ser a boazinha, mas não me sinto chateada por isso e compreendo as falhas alheias e reconheço as minhas. Então, Sueli, é importante a gente entender que tudo aquilo que não nos incomoda, ok, né? É que muitas vezes aquilo que pode ser para nós uma dificuldade de nos trazer desenvolvimento emocional e que de alguma maneira nos traz um ponto nodal ou um nó para o nosso desenvolvimento, aí sim a gente precisa olhar e trabalhar, né? Mas quando não, ok. Volto a ter 6 anos quando a minha esposa vai no quarto e me cobre com cobertor. Chico, ah, que boa essa, viu? Tá vendo só, meninas, como é? Ele volta a ter 6 anos quando a mulher vai lá e cobre com cobertor. É ruim ou é bom, né? Aí, se tá fazendo bem para os dois, tudo bem, né, Chico? Parabéns por mais essa live. É difícil vencer sozinha a codependência. Um beijo, Rose. Um beijo para vocês. Clarice, sempre estou participando, faço tratamento, depressão, separei de um alcoólatra, conheci ele, já bebia, sempre achei que parava de beber. Hoje sinto, só não sei se é amor, não é fácil. Obrigada por estar aqui, Clarice. Falo para mim mesma por vezes, e aí, o que você fez? E respondo internamente, fiz o que deu. Ah, isso mesmo, fiz o que deu, o que eu tinha condições, o que eu consegui. Exato. E faço o que dou conta hoje, o ponto que eu tô, né? E sei que estou em busca. Sinto essas cisões sempre que escolho algo contrário à minha família, o que é quase sempre, entendo? Aí vai ao encontro daquilo que a gente falou na semana passada, da lealdade, né? Não é nada fácil, Rose falando com a Clarice. Isso mesmo, Rose. Felicidade, Rúbia, penso que vou aprender a viver a solitude. Ainda me critico muito por minhas escolhas do passado. Como mudar isso? Sinto que ferrei minha vida. Então, Adelina, exatamente com isso que a gente está falando, né? A questão da autoaceitação, a questão da idealização, do perdão a si mesma, né? O que deu, né? De tudo isso que a gente está falando. Que pérolas, Cris? Quais são as pérolas? Fatores interessantíssimos, nós dedos, obrigada por nos ensinar, que comece por mim. Certo. Bom, meninas, deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Essa live foi top, gratidão, Romina, show, parabéns, Romina, valeu, obrigada. Feliz aniversário, Dulce, beijo, Dulce, querida, viu? Queridona. Parabéns, Romina, show, gratidão, Romina, essa live foi top, gratidão. Você é a força para tantos, minha tia Renata, querida, que mora em Portugal e que é minha inspiração de vida também. Se eu sou inspiração para vocês, minha tia Renata é minha inspiração de uma vida toda. Um beijo. Beijo, Dulce, beijo, Cris, aqui no Insta. Gente, que noite maravilhosa, hein? Vocês me encheram de alegria hoje. Quanta gente, quanta troca, que tema lindo.
Que bom surpreender vocês com tantas espetadas e principalmente com essa virada de espelho, né? Que viemos aqui para falar da idealização do outro e finalizamos falando de idealização sobre nós mesmos, certo? Então, eu desejo a vocês um lindo... Foi espetacular? Que bom! A ideia é sempre surpreender vocês, certo? Falaremos então no próximo domingo. Não tem problema, Vives, venha para o grupo, quando você quiser comprar, você compra o livro. Fora isso, as meninas, a Rei e a Bruna, que fazem os grupos de repescagem, que é o comecinho aí, elas vão te receber com muito amor e carinho. Obrigada, Ju, obrigada por estar aqui, viu? Essa semana temos aulas, aula de terça, aula de sábado, façam suas atividades aí sem preguiça, que tem muito conteúdo, hein, meninas? E um beijão, obrigada por tudo, obrigada por hoje, bom trabalho, até domingo que vem, se cuidem e façam o possível aí para ficar em casa, para que nós possamos nos preservar e estarmos juntas, viu? Um beijão para vocês, até domingo que vem, tchau, tchau.